Bom dia, soco matinal, quarta-feira. Começamos com Casa Branca confirmando aí a nova tarifa de 50% sobre os produtos chineses. Já era 34%, não aumentou para 50%, aumentou mais 50%, escalando ainda mais a guerra comercial. Também temos aí, em reação a isso, as estatais chinesas anunciando recompra de ações, ou seja, para não deixar os papéis das ações chinesas caírem, o governo mesmo está ali, as estatais, né, através do governo, recomprando as próprias ações para impedir uma queda tão acentuada. De outro lado, nessa loucura toda, temos a União Europeia aí afirmando que adotará suas contramedidas comerciais aí contra os Estados Unidos, ou seja, taxar de volta, né, até dia 15, ou seja, os Estados Unidos têm até dia 15, de acordo com a União Europeia, para negociar um 0-0, de acordo com a União Europeia. Caso contrário, terá também taxações contra a economia norte-americana. E também temos aqui dados sobre o déficit primário do setor público brasileiro. Começamos já o dia estralando e vendo o caos acontecendo, pessoal. 50% na cabeça, Manuel. Faz parte, né? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Douglas. Bom dia, Lucas. Não tem o que falar, né? Tem que falar. Começando, não tem assunto que fiquei gago nessa porra. A palavra deixa... A notícia deixa a gente sem palavras. A magnitude do aumento trouxe a dificuldade. É o maior exemplo, né? Você tá ali comprando um negócio que é R$100, aí do dia pro outro, assim, você chegou aqui hoje, comprou hoje, R$100. Amanhã Aí 150. chegou ontem, 204. Aí vai, ué, tá certo? Acordei, será que eu acordei no Brasil lá dos anos 90? Tá lá, tá ficando assim, ué, não tá certo. E aí você pergunta, os Estados Unidos passam um processo inflacionário, tá tendo inflação descontrolada? Não, é só que tem um doidão lá, um tupetudo lá, que ele falou, aqui agora eu brinquei de ditador. Aqui vai ser conforme as minhas regras. Já tinha ali uma tarifação que você já tinha implementado para a China, aí veio o Liberation Day lá, colocou mais 34%, aí a China lá no dia 4 falou, nada disso, eu também quero impor aqui. Se você manda desse lado aqui, eu mando aqui do outro lado do planeta, aqui no Oriente, quem manda sou eu. Implementou também 34%. E aí o Trump falou, se até o dia 9 ali, à meia-noite, você não retirar essa tarifação de 34%, vai ter aí uma tarifação extra de 50%. Então, fazendo aí um cálculo, chegaria aí a 50 104%. mais 34, mais os outros 20 que já estavam em vigor antes desse Liberation Day. Então, você chega aí num cálculo que fica difícil, fica complexo. E, claro, o maior prejudicado disso tudo será os Estados Unidos. A China, se ela for muito esperta e se ela não entrar nesse jogo, ela pode simplesmente agora começar a minimizar essa dependência que ela tem do mercado americano. Usa outros mercados, vai usar ali até os seus próprios vizinhos na Ásia, pode agora ter um relacionamento mais estreito ali com a Europa, que estava meio que abalada antes ali da questão, principalmente com o BID, agora tem essa possibilidade ali de aumentar esse lastro de relacionamento também aqui com a América do Sul, até mesmo ali um outro país que é próximo deles também, ali Oceania, Austrália. Então você tem ali um relacionamento e até o próprio Japão, que a gente até falou que tem ali uma rixa histórica. Então a China, ela tá assim, os Estados Unidos, ele tá abrindo todo um espaço para a China eliminar ou então minimizar essa dependência que ela tem do próprio americano. Então assim, eu não vejo como benéfico ficar entrando nessa faca de dois gumes entre Estados Unidos e China. Então a China, se ela tiver um mínimo de bom senso e de inteligência, beleza, perfeito, você quer tarifar, tranquilo, vai minar aqui a minha competitividade de eu estar exportando meus produtos para você, mas eu tenho um outro mercado, eu consigo. E aí tem uma outra teoria aqui também. Todos os países, se eles forem inteligentes e se eles fossem coordenados, era simplesmente só vender os treasuries americanos. Se você quer dar uma resposta à altura para os Estados Unidos, vende os treasuries americanos e aí a própria China ali vai ter uma valorização do seu yuan, assim como as outras nações, e naturalmente você vê uma depreciação incrível dos Estados Unidos. E quando você vê uma depreciação incrível da moeda deles, eles não vão ter mais poder de compra. E aí o poder de compra vai passar para outra moeda que está valorizando. Aí vai ser o yuan ou vai ser outra moeda. E aí você supre isso. Você não vai vender mais para os Estados Unidos, você vende para qualquer outro que tenha ali o poder, ou até mesmo você usa isso dentro do seu próprio mercado, porque você vai ter força e você vai conseguir ali ter uma melhor agilidade.
Então, as pessoas estão olhando muito com um olhar míope, estão olhando mais com a parte ali de imposição, de falar quem manda mais. Mas esse aqui é um jogo de quem é mais inteligente e quem consegue fazer uma melhor estratégia. Se fosse nesse sentido, você conseguiria. E aí eu quero trazer aqui também algo que eu li hoje, é que existe aí um bafafá, que aí a gente aqui também gosta de falar pouquinho aí de fofoquinha. Solta é que o queridinho Trump deu ali a entender pro Scott Bessent em alguma dessas reuniões que ele falou, fiz cagada. Gostaria de voltar no tempo para não ter feito essa cagada. Só que se eu voltar no tempo agora, na verdade não voltar no tempo, se eu voltar e não querer mais que seja feita essa questão da tarifação, será um sinal de fraqueza. Então fica aí, se é verdade, a gente não sabe, mas é uma fofoquinha. Se é fofoca, eu acredito. Então é isso, cara. Realmente, pode falar. Eu só acredito que a abordagem do Trump, antes dele ganhar a eleição, talvez não ajudou tanto ele, né? Porque ele foi muito ativo em algumas declarações, parecendo que a China fosse Como é que eu posso dizer? Porque quando a gente está falando desse conflito comercial, a gente também tem que entender que a China ajuda muito os Estados Unidos em termos de financiamento da sua dívida, que tem a maior parte das reservas internacionais via dólar, também tem um percentual em ouro, mas em moeda fiduciária a maior é a parte do dólar. Então a China, por mais que ela está avançando ao longo do tempo dentro da economia dos Estados Unidos, ela não é um país assim que acho que aos poucos vão contribuir talvez com uma perca do poder econômico dos Estados Unidos, mas não ia ser de forma imediata. Então, assim, talvez a abordagem do Trump, aí talvez poderia ter um trabalho maior da diplomacia americana, né, para tentar negociar de uma forma mais branda e chegar mais no diálogo, talvez fosse uma abordagem melhor. Porque, lembra, né, a gente até trouxe várias declarações do Trump o ano passado, que iria aumentar, que os chineses estavam tirando os empregos dos Estados Unidos, e na verdade ele não tirou emprego dos Estados Unidos nenhum. Na verdade, as políticas públicas americanas da época que tiraram as atratividades dos investimentos das empresas dos Estados Unidos, e na época a China estava no seu período de expansão, estava no seu período de industrialização, estava com atratividade maior dentro do polo industrial chinês. A Apple mesmo, se fosse pegar a Apple, a Nike, por exemplo, a Adidas já é empresa alemã, né, mas eu queria colocar como exemplo mesmo, essas empresas dependem muito da manufatura da China como também do leste asiático. Eles não simplesmente tomaram a decisão de um dia para o outro e ir lá para lá, né? Se a gente for considerar, todo o contexto econômico contribuiu para o crescimento da China, como também dos parceiros ali voltados ao leste asiático. Então, na verdade, não foi porque a China ganhou espaço, não é porque a China estava tirando emprego dos americanos. Na verdade, ela ganhou um espaço onde os Estados Unidos não estavam mais buscando dar as oportunidades para melhorar ali a competitividade econômica, né, para atrair mais investimentos, e agora hoje ele está colhendo as consequências, né. Então acho que se tivesse a abordagem mais tranquila do Trump no início da sua administração, talvez ele poderia ter aumentado os impostos, não teria essa volatilidade no mercado, e ele também teria concluído ali as suas políticas econômicas de reduzir um pouco o déficit comercial e também ter melhores decisões positivas em relação a todo esse contexto econômico. Porém, advogando a favor do caos agora também, né? A gente nunca saberia como seria, né? Isso também faz sentido. Mas existe uma teoria muito grande também que envolve quando uma potência hegemônica, ela começa a crescer, e ela começa a crescer de uma forma a qual alguns números começam a passar a outra potência que existia, né? Ou seja, na verdade a hegemônica começa a perder para essa potência que está subindo, naturalmente termina-se em guerra. Então, assim, uma coisa que pode ser levada em consideração é que talvez, nessa perspectiva do Donald Trump de atacar comercialmente a China, tentar esmagar a China comercialmente, talvez não dê certo, ou não, né? A gente nunca saberia como seria o contrário. É uma forma também de se precaver, ou seja, de tentar frear o avanço chinês com os gastos bélicos, como por exemplo, a Marinha Chinesa ano passado colocou mais toneladas de navios no mar do que a própria a Marinha norte-americana. Então você começa ali talvez a entender um pouco a cabeça do Donald Trump, não que eu concorde ou não, mas nessa perspectiva de frear o avanço chinês para ser uma potência hegemônica. Então ele quis atacar antes. Só que a questão é, o IC, ele é muito complexo, porque depende de vários fatores, né? Realmente alguns números mostravam o crescimento do PIB chinês passando ali em pouco tempo. Você olha o poder bélico crescendo. E hoje
Estados Unidos ainda detém ali a maioria do gasto em PIB. Para essa parte militar, né? Para a parte militar, tem a OTAN ali do lado, tinha vários artifícios. Então, por que não atacar antes também? Então, uma questão. Né? Concordo? Não, mas é uma questão talvez que esteja ali no pensamento do Donald Trump. O ponto é, já iniciou, já tarifou boa parte do mundo, já tarifou a China em 34%, a China tarifou de volta e agora os Estados Unidos teve que dobrar a aposta. Agora, a resposta chinesa à frente a isso que vai ser interessante, porque não tarifar, ao mesmo tempo que protege um pouco a economia, também dá um sinal de fraqueza geopoliticamente, mas ao mesmo tempo, se você entra nessa briga, será que não é um sinal ainda maior de fraqueza? A gente está vendo agora uma escalada de uma guerra comercial sem precedentes que a gente está tendo aqui entre Estados Unidos e China, e vocês vão acompanhando aqui no Soco Matinal. E aí, passando agora para a próxima notícia, que envolve também toda essa escalada, quando acontece um movimento geopolítico desse tamanho, comercial, faz com que todo mundo se movimente de alguma forma, o mercado como um todo, né? E uma dessas coisas que está acontecendo é as estatais chinesas começam a perder valor, e dessa forma, né, as próprias estatais começam a recomprar as ações para não deixar o preço cair. Exatamente, isso é um movimento que o próprio partido chinês, com base ali no Central e o Jin, que é a unidade do Fundo Soberano Chinês, que está acontecendo? Ele está indo no mercado comprando as ações, principalmente das empresas industriais, como também uma de petróleo, que é a Sinopec, que no caso vai comprar ali algo em torno de 3 bilhões de yuan. Isso aqui já trouxe uma reação positiva no mercado, porque, obviamente, se você tem uma parte compradora, você vai elevar também os índices dessas empresas, como também o valor de mercado. E eu queria colocar aqui com uma curiosidade, a parte aqui do índice Hang Seng, que ele subiu 1,51%, recuperando também as perdas dos dias anteriores. Tanto que ele até estava caindo 3,8%, então após ele ter uma queda de 17% na semana, ele agora teve essa recuperação de 1,51%. Então isso que mostra muito os objetivos também que o próprio partido chinês está trazendo também para normalizar os mercados. Segunda-feira a gente trouxe uma curiosidade, né, sobre essa parte, por que existe o Secret Break, né, que é a paralisação das negociações. Só que você não pode ficar fazendo Secret Break toda vez, porque quando a gente está falando de mercado, a gente também está falando de operações das empresas, não é só a parte especulativa, né, mas também de financiamento, né. Às vezes você tem ali títulos privados, como debêntures, você tem os bonds também, então você não pode ficar fazendo muito Secret Break, também você perde a oportunidade de estar desenvolvendo o mercado naquele dia. Então, essa parte da recompra de ações também é uma forma de viabilizar ali essas conjunturas, né, que está acontecendo. E, claro, normalizar um pouco, porque, imagina só, todos os dias tá essa volatilidade, não é algo natural e não é algo normal na parte dos dias do mercado. Exatamente. E, em outro modo, né, a União Europeia aí anunciou que a partir do dia 15 de abril vai começar a cobrar uma tarifa de 25% sobre diversos produtos importados ali dos Estados Unidos. Essa decisão foi uma das respostas diretas ali às tarifas dos Estados Unidos, né? E essa decisão, a partir do dia 15, pode não entrar em vigor, de acordo com o pronunciamento da União Europeia, caso os Estados Unidos ali negociem uma tarifa 0-0. Ou seja, caso os Estados Unidos volte atrás no que estava nessa decisão. E aí, inclusive, é uma oportunidade aí para a gente ver se essa fofoca aí do Manuel é verdadeira ou não. É a primeira vez que a gente tem também um país, um bloco econômico gigantesco, com mais de 480 milhões de pessoas, 720, né, milhões de pessoas, voltando agora para os Estados Unidos, falando, vou taxar, mas antes, caso queira, a gente pode entrar em uma negociação. E aí abre precedente, inclusive, para uma negociação China-Estados Unidos, talvez. Um outro tom, né, de negociação, tem até laços aí também de familiaridade, de cultura, então é mais fácil também a questão de negociação, e ambos dependem um do outro ali, principalmente a Europa depende muito do mercado americano, como o mercado americano também depende um pouco ali da Europa, então você tem aí uma relação, nesse caso aí, se for tiro e porrada bomba para todo lado ali, sempre de perda e perda, nunca ali de ganho e perda. Então, nesse caso aqui, ir para a mesa de negociação seria ali um ganho para ambos os países, né? No caso, entre uma união, um bloco econômico e um país nesse ponto específico. Qual que é o ponto? A União Europeia, ela sabe ali que ela tem uma balança ali que poderia ser influenciada de cerca de 380 bilhões aí de euro, que dá aí quase 3 trilhões aí de reais que você poderia ter ali em mercadoria comprometida. Então, ali nessa parte aí de imposição dessa tarifa dos Estados Unidos frente ali os produtos europeus. E, ao mesmo tempo, se houver
essa imposição do outro lado ali da Europa, vai ter ali também um encarecimento, principalmente ali para produtos mais de matéria-prima, como soja, salsicha ali, algo ali que acabam chegando para o mercado europeu, que isso aí acaba também trazendo ali um pouco de dificuldade, até para o nosso famoso whisky bourbon também, é um dos produtos ali que é muito importado também dos Estados Unidos para a Europa, então isso poderia ali, para esses produtos em específico ali, seria um dos mais afetados. O mercado de automóveis da Europa também, por contrapartida, seria muito afetado com essa efetividade aí dessa tarifa que o Trump implementou. Então isso aí acaba gerando toda uma sinergia literalmente negativa. É claro, a Europa falou, se vocês literalmente baixarem aí do seu lado, colocar zero, e não, aí quando fala zero mesmo, é zero mesmo, tanto para a parte dos Estados Unidos, como também pela parte ali dos Estados Unidos. Então seria ali uma imposição, ó, beleza, a gente vai importar de vocês, a gente não vai cobrar nada de tarifa, desde que vocês também tenham aí a reciprocidade. Então quando vocês também forem aí importar os nossos carros, nossos produtos aqui, também não teria ali nenhuma questão de tarifação, seria 0 a 0. Teria aí essa opção aí de negociação. Só que é claro, o que os Estados Unidos estão fazendo, tanto com a China como com a Europa, é simplesmente te afastando algo que é benéfico para você, para ele procurar um substituto. É como se você tivesse ali com aquela pessoa, tá querendo dar esfriando aquela pessoa e de repente você tá jogando ela ali para um concorrente. É o que tá fazendo. A União Europeia pode muito bem ir ali para Tailândia, pode ir ali para o Vietnã, pode ir para outras nações ali do leste asiático, ou pode vir até aqui para a América do Sul. Vocês já perceberam que talvez esse famoso acordo aí da Mercosul com a União Europeia pode sair? Porque até o nosso querido Emmanuel Macron falou que agora está favorável, está parecendo que está começando a ficar ali um acordo legal com essa questão de tarifação. Então você está abrindo portas ali para outros mercados que ninguém nem estava olhando antes. O Brasil ele estava meio que já até esquecido do acordo ali da Mercosul. Pode ser que isso aí destrave valor. E é o que eu sempre falo, o bom do Brasil é que nós somos literalmente neutros, não caçamos briga com ninguém, então a gente pode até surfar essa coisa. Uma notícia ali que é um problema dos Estados Unidos, com o resto do mundo, com a União Europeia, com a China, pode até respingar coisas boas aqui pra gente. Então é nesse sentido. E para os Estados Unidos é sempre ali uma relação mais de perda e perda, não tem nem ganho, porque é até difícil mensurar o ganho. Por quê? Os Estados Unidos fez essa imposição lá atrás com foco de talvez provocar uma recessão controlada, baixar a taxa de juros. Só que aí quando você olha para a taxa de juros de 30 anos e os de 10 anos, já voltou a subir, já está acima de 4%. A de 30 anos já voltou para 4,75%. Então parece que uma quebra do mercado de estoques, que é o mercado de ações, não foi o suficiente e que por cima ainda se acabou descontrolando também o mercado de bônus. Pelo menos foi a dinâmica da terça-feira, tá? Perfeito. Eu queria só voltar nessa parte do cálculo também do Trump. Que como o Manuel estava falando, eu lembrei de dois fatores que, por conta disso, contribuem muito para talvez essa mudança também no entendimento do Trump, né? No cálculo ele considera, ao longo do tempo, considera também o ganho da China em questão do PIB, que é uma métrica quantitativa. Não quer dizer que você tem um PIB forte, que a sua nação naturalmente vai se tornar forte, mas, por exemplo, a Índia tem um PIB superior a vários países menores, né? Por exemplo, tem maior do que a Itália, tem maior também do que o Reino Unido, por exemplo. Mas não quer dizer que a economia indiana seja tão fortalecida como desses dois países que eu tinha mencionado. E outra coisa também, ele colocou sobre déficit comercial. E quando a gente fala de déficit comercial, a gente está falando ali de entrada e saída, como se fosse uma balança comercial assim, de forma muito didática, que é a parte da exportação menos importação. Só que, se a gente for analisar, países que têm PIB per capita alto, que no caso é os Estados Unidos, sempre vai ter um déficit comercial porque você vai importar as matérias-primas que, em tese, têm valor agregado menor para você industrializar e você também ter o consumo interno, né? Então, acho que isso aqui é que toma essas decisões do Trump, porque não é porque a China tende a passar os Estados Unidos ao longo do tempo, isso aqui tem muito a ver com ganho de produtividade, também densidade demográfica, que a gente também sempre fala de quantidade também de pessoas produzindo dentro da economia. Mesmo que a China passe os Estados Unidos, em outros índices que é importante, aí você também pega os índices de desenvolvimento urbano, e na parte também de PIB per capita, a gente está falando dos Estados Unidos tem um PIB per capita muito superior à China.
Então acaba que mesmo ultrapassando, não quer dizer que você vai ter o mesmo poder econômico, né? Então é sempre importante, talvez, esses temas entrar nas negociações contra a União Europeia também, contra países da Ásia. Por exemplo, o Japão é um país rico, mas se você pegar a parte do crescimento do PIB, eles estão quase estagnados desde a década passada. Porque eles não conseguem avançar muito nesse tema, né? Porque é um país que não tem mais atratividade na parte industrial. Então é muito interessante também a gente trazer esses dados, porque às vezes o cálculo, pelo menos em si, que a gente teve acesso, né, foi muito simplista, né? Como que você tarifa o Brasil, por exemplo, que só exporta produto primário? Você vai encarecer o próprio produtor dentro dos Estados Unidos, porque ele vai importar um produto extremamente mais caro. Então, assim, eu acho que foi muito simplista a tomada de decisão e essas negociações tendem também a mostrar que essas decisões não foram tão pensadas, pegando também o conselho ali de comércio, como também os outros conselheiros que estavam dentro da composição das tomadas de decisões do Trump. Mas também, se a gente parar para pensar, a gente está falando aqui de caos, União Europeia, China retaliando, Estados Unidos provocando. E um compromisso que nós temos nesse programa aqui é que é um programa com energia lá em cima, né? Lá em cima. Então a gente não pode finalizar com notícia ruim. Então vamos começar aqui. Que saiu o quê? Que saiu aqui pro Brasil agora. Voltar pro Brasil e falar de notícia que talvez seja boa, né? O déficit primário brasileiro em fevereiro foi de 18,9 bilhões de reais. Mas eu tenho uma notícia melhor. Eu tenho uma notícia muito boa. Eu tenho uma notícia difícil, boa. Porque foi uma piada, né? Tá difícil, cara. Tá difícil. Mas tem uma notícia boa mesmo nessa notícia ruim. Chama a notícia boa aí. Extrai o melhor dessa notícia, Douglas. É porque, como um bom empreendedor, você pega, como é que você faz? Você faz um suco de limão? Você faz uma caipirinha da limonada. Exatamente. Caramba. Pô, melhor ainda, era um conceito, porque você não faz só o suco de limão, como também uma caipirinha. Exatamente. Que é o que eu vou fazer agora nessa notícia. Fala dele. É o cara. É porque, o que acontece? O mercado projetava um déficit maior, de 26,2 bilhões. E como o nosso país tem responsabilidade fiscal, né? Porque quando a gente fala de resultado primário, a gente está falando de entrada e saída das contas operacionais. Você não considera o estoque de dívida, que aí é o resultado nominal. O Brasil teve um déficit de 18,9 bilhões, então isso que mostrou que, indiretamente, o nosso país, pelo menos, teve um déficit menor. Responsabilidade fiscal é só uma brincadeira mesmo, que às vezes pode ter alguém que vai realmente acreditar, mas é só uma ironia. Então, nesse caso aqui, o que contribuiu positivamente, assim, teve uma compensação menor, porque esse déficit poderia ser maior. Quando a gente fala do setor público, a gente está falando de União, Estados, municípios e também de algumas empresas estatais. Então, a Petrobras e a Eletrobras são empresas que têm superávit, né? Ou seja, têm lucro. Então, ela contribuiu positivamente, mas então esse déficit poderia ser muito maior. Outra coisa também que a gente pode extrair dessa notícia é a dívida bruta, que atingiu algo em torno de 76,2% do nosso PIB, maior do que era registrado em janeiro, que era de 75,7% na época que estava considerando a notícia. Só que isso aqui foi impactado muito também por conta do orçamento, que foi ao mercado. Lembra que o orçamento demorou para ser divulgado no mercado? Então isso aqui pode ter aumentado um pouco essas novas dívidas do setor público também. Qual que é a diferença, né? Quando a gente fala de dívida bruta e dívida líquida, a diferença é que quando a gente fala de dívida bruta, você não considera o caixa do nosso país, como também as reservas cambiais. Então, dívida líquida é a dívida bruta menos as reservas que tem dentro do nosso Tesouro Nacional. Então, por mais que... Aí, quando você considera essa parte da dívida líquida, no mês ficou 61,1%. Então, aqui mostra também essa diferença em relação ao fiscal do nosso país. Então, pelo menos veio abaixo do que a gente esperava, mas ainda é um déficit, né? Coisa ruim aí. Mas, do ruim, o melhor aí, Douglas conseguiu deixar vocês felizes com a notícia de déficit primário. Vamos agora fazer a leitura dos comentários do vídeo anterior para manter a tradição do programa? Vocês me autorizam a ler? Claro. Tá autorizado? Sim. Autorizado? Com certeza. Autorizado. Beleza, então. Começando aqui com o Sávio Anjos, que diz: galera, qual a vantagem de investir em ações Unites? Analisando os papéis, o único ponto positivo que percebi foi a liquidez. Você vê algum benefício em investir em Unite? Pegar as preferenciais ordinárias ali? Então, a resposta dele faz muito sentido. Realmente eu não vejo tanta diferença assim. Lembrando que a Unity é uma cesta de ações, né? Então, por exemplo, você pode ter três ações dentro dessa cesta. Geralmente, aí você pode mensurar a governança da empresa.
tem empresas que colocam a maior parte em ações preferenciais em relação às ações ordinárias. E quando você está tendo maior composição do seu portfólio em ações preferenciais, você tem a preferência no recebimento de dividendo, mas você não vota em assembleia. Então, tem empresas que vai ao mercado, não tem a mesma participação de circulação de ações ordinárias, mas tem um percentual maior nas preferenciais. Isso quer dizer que ele não quer que tenha minoritários ali, como não quer tirar ali o controlador, então às vezes você não tem uma liquidez nas ações que tem voto. Então, isso é muito importante também, você analisar a parte de governança, mas no final, realmente, geralmente é a liquidez maior mesmo. Maravilha. Agora o Serginho010 disse: eu me considero um suco lover raiz desde os primórdios do canal. Me pergunto o que passa na cabeça dos novos seguidores que não conhecem o Erasmo e Ironia. Porra, não faço minha ideia quem é Erasmo. Entendi o comentário do cara. E o Danilo Lopes diz: essa inserção de propaganda do Raul bem no meio do vídeo quebra o clima. Por que os próprios apresentadores não fazem a propaganda no meio? Isso acontece no giro. Por quê? Por quê? Quer aprender? Tem coragem para investir agora? Porque precisa, porque agora todo mundo tá com medo. alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha esse questionário aqui. São poucas perguntas, às vezes vocês ficam com preguiça, né? Preencha aqui o questionário, responde as perguntinhas que eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ensinar uma estratégia muito melhor que isso aqui que eu te mostrei, de taxinha de juros, como é que você pega um fluxo. Isso aqui é uma aula minúscula, é um pedacinho da aula do módulo 3. A gente avança muito além disso, né? Uma estratégia que você vai conseguir porrar de ganhar grana mesmo a longo prazo. Não vai enriquecer. Se você é um cara, ganha um salário mínimo, vou entrar na UVP, vou ficar rico. Não vai ficar rico, tá? Agora, cara que ganha mais de R$4.500 por mês, você vai fazer uma construção de patrimônio no longo prazo. O cara que ganha 15 mil, muito mais rápido. O cara que ganha 50 mil, muito mais rápido. Realista. É pra ficar rico? Você vai andar de Ferrari porque comprou o VP? Deixa de ser louco. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com construção de riqueza, construção de patrimônio no longo prazo. Tá? O problema é que ninguém quer ficar rico devagar. É esse o problema, né? Você quer apertar um botão, isso não existe. Aí eu não conheço. Se você conhecer, pode ir lá. Se você quer fazer a coisa do jeito certo, clica aí, preenche o questionário, turma nova começando, entra aí que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Também temos aí o Chuck Franco Buarte que diz: prevejo a Índia lucrando horrores com essa brincadeira. Faz sentido mesmo. E o pessoal reclamando bastante aí do erro ali que o Vitão colocou 7/4 em vez de 8/4. Infelizmente é um erro impossível de seguir. Inclusive acabamos ali aconteceu uma coisa terrível ali com o Vitão, mas nunca mais vai ter sido. Que isso? E o Gustavo, pior que a minha mãe assistiu o programa e falou pro Vitão corrigir. E Sério? Nem é brincadeira. Você vê. Viu? Você vê, né? Pronto. E ó, quem respondeu aqui, de novo ele mesmo, Gustavo Elkes 2558, falou aqui: Matheus, meu lindo, eu trabalho 3... o cara que juntou o dinheiro lá, que é bem novo, né? Tem 15 anos. Matheus, meu lindo, eu trabalho há 3 anos em funilaria e pintura de carro. Já fiz curso e meu pai vai pagar um martelinho. Leio alguns livros, nossa senhora, cara. Muita coisa, cara, muita coisa. Não sei o que, tá, beleza. Espero que algum dia na minha vida poder conversar pessoalmente com vocês e dividir, mostrar algumas ideias minhas e minha mentalidade. O cara, geralmente ninguém dá tanta moral porque eu tenho 15 anos, faz sentido. Mas acredito no meu próprio potencial e no plano montado. Seria muito bom falar com algum de vocês algum dia. Acredito que vá conhecer pelo chão que eu tenho nessa vida ainda. Acho que um dia consigo chamar a atenção de vocês o suficiente para conversar tete a tete. Cara, tu tá conversando, eu tô lendo aqui, tu tá vendo, fala o que você quer falar. Pode falar aqui que eu vou ler da próxima vez. Não leio em público, você escreveu bastante, então fica muito ruim aí pra tudo que tá comentando. Mas escreve, fala aqui nos comentários, eu vou entender o que você tá dizendo. Você tá falando que tem uma grande ideia aí, você tem 15 anos, vamos ver. Fala aí, escreve aí. Não desmereço. Pode ser uma coisa boa mesmo, mas você tá falando. Você digitou, eu li, você ouviu. Tamo falando, porra. Então é isso. Algum comentário mais que você queira ler aí, Douglas? Manuel Neto? Você foi sucinto. Bom, eu tenho um comentário e, na verdade, aqui é o do Adriel, que ele fez bom dia a todos também. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia Ele, na verdade... O que ele fez, né? Ele veio pedir novamente a recomendação de livros de economia e afins. Você tem alguma recomendação de economia, Manuel? Economia. Eu lembro que você tava lendo mais a parte muito ali bom. da Ele questão não de é exatamente para você ter insights ali de parte econômica em si, mas acho que a parte comportamental. Acho que a psicologia do mercado financeiro ali é muito bom. A Morte de Ivan Illich também, do Tolstói. O Manuel tá falando dessa questão de psicologia. Sugiro você ler um pouco mais da história do George Soros, que ele é como se fosse um sociólogo também, tem a parte de economia. Ele ganhou muito dinheiro também nessa parte de psicologia, então não vou te recomendar nenhum livro, mas talvez a história do George Soros é muito interessante você entender como os mercados se movem muito por conta também
de volatilidade, então ele fez muito dinheiro com isso. E também outro comentário é do Diogo Calel, que ele fala que é o melhor programa dessa rede social. Ah, não sei Que isso, hein? Valeu, obrigado. Tem, então, ó, também para recomendação de livro, A Morte de Ivan Ilitch aí do Tolstói, 100 Anos de Solidão, livro latino muito bom aí, e joga aí Crime e Castigo também, que é importante, porque não adianta mesmo ganhar dinheiro e virar um retardado. Então é importante você ter um pouco de abrangência em outras coisas. Nunca deixe de ler literatura clássica aí, principalmente para você conseguir ser um cara mais legal de se conviver. Enfim, para acabar o programa agora, acabou o programa? Acabou? Acabou.